Bom sábado, vamos começar o esboço da lição número 2. Para isso, título da lição e verso. Crise no Éden. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Ok. Antes da gente voltar e analisar os textos propriamente ditos, vamos dar uma olhada nos objetivos que a gente tem para percorrer nesta lição. Tem 3 objetivos para a semana: um objetivo de conhecimento, um objetivo que é resultado, o sentimento que deve resultar desse conhecimento e a prática. Então, o que a gente tem para conhecer essa semana? O relato bíblico da queda. Portanto, assim, nosso centro de atenção para essa semana é olhar para todo o relato que está no texto de Gênesis 3 e entender o detalhe deste relato e ver que lições a gente pode abstrair desse relato para a vida prática hoje. Qual deveria ser o sentimento que resultaria de entender o relato da queda, todo o processo da queda de Adão e Eva? O apreço por sua condição como herdeiro das riquezas de Deus em Cristo. Então, nosso sentimento deveria ser um sentimento de afeição, apreço, de proximidade com algo que resulta do relato. Ou seja, eu olho para aquilo que deveria ter sido, olho para o que se tornou pós-queda e sinto apreciação pela condição que eu tenho hoje de poder ser herdeiro de Cristo. Ou seja, mesmo com a queda, houve um resultado bom naquilo que é a misericórdia de Deus. Então esse é o sentimento que deveria brotar no coração a partir de entender o que Cristo fez. Daí o verso áureo. O verso não está ali por acaso. Gênesis 3,15 não está ali por acaso. Qual a prática? Desempenhar uma parte em aliviar o sofrimento que existe no mundo. Portanto, enquanto a gente vive no intervalo, há algo para ser feito. Esse algo para ser feito no intervalo diz respeito a corrigir os efeitos do pecado no mundo em que a gente está. Então, olhar para a lição 2, olhar para essa questão da queda é um olhar triplo. É olhar para o antes, para o durante e para o depois. O antes tem a ver com entender o que Deus fez e como fez. O depois, entender que perspectiva a gente tem para a vida eterna e para a situação do resgate daquilo que o pecado provocou, mas há uma vida a ser vivida no intervalo. O que a gente faz nesse intervalo para corrigir os efeitos do pecado, ou amenizá-los, na realidade, o que a gente faz para amenizar o sofrimento resultante do pecado é o nosso foco no intervalo, ou seja, nós não vivemos esta vida, mas estamos vivendo esta vida. Nós não vivemos com o foco nessa vida, mas vivemos a vida. Então há algo que ser feito nesse intervalo com a perspectiva de que pessoas sofrem nesse intervalo. Então nós temos uma tarefa a ser desempenhada nesse meio de caminho. Então esse é o olhar para a lição dessa semana. Dentro desse contexto há 3 focos. Então o primeiro foco da lição dessa semana está no antes. A gente entender o que é o antes para poder entender o que é o depois. Então o que é esse antes do pecado? Qual era a proposta de Deus antes do pecado? E aí é um resgate simples, um resgate até recorrente de outras lições que a gente já estudou, de o que envolvia essa previsão de Deus para a vida humana, como Deus desenvolveu o ambiente que o ser humano deveria viver e que coisas Deus colocou para esse ser humano, para a sua alegria, para a sua vivência, para a sua interação com a natureza, com ele mesmo e com Deus. Então esse é o olhar da primeira parte aí da lição, do primeiro desenho da lição. Então, olhar de domingo, lição de domingo tem um foco nisso. Então, vamos ao texto de Gênesis, capítulo 1. Há 2 versos que a lição resgata como ênfase para a descrição das bênçãos. O capítulo 1, versos 22 em diante, vão descrevendo a estrutura do final da criação. E aí tem uma comparação entre o verso 22 e o 28. Eu vou me concentrar no 26, para depois olhar o 22 e o 28. Então vamos lá para o 26 para a gente entender o que está no desenho dessa criação. Por favor. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando a gente olha a criação do ser humano, há algo específico na criação que traz uma referência para a gente entender o que era esse momento criação.
Por que é importante olhar para o verso 26? Por uma série de razões. A primeira delas é a mudança de estrutura na forma de criar. Tudo que vinha sendo feito antes, vinha sendo feito no singular, até chegar no verso 26 e a criação muda para plural. Essa mudança, que parece simples, na realidade traz de volta um contexto. O contexto de quem estava lá. E é importante saber quem estava envolvido no processo da criação, porque o desenho da criação do ser humano guarda uma semelhança com Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa referência de proximidade, essa apresentação de proximidade, de similaridade entre o ser criado e o seu Criador, é único no processo. Essa semelhança é única nessa fase do processo. Portanto, nada da natureza guarda essa semelhança, exceto este ser específico que foi criado aqui. O que mostra também uma hierarquia que mostra um fenômeno ambiental. Tudo que foi criado antes do ser humano é ambiência, o ser humano e o seu foco. Então, a criação, no verso 26, divide dois momentos específicos. O antes do homem e o depois do homem. O antes do homem, ambiente, hierarquia menor, por isso a referência dessa semelhança traz domínio. Domínio sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, sobre toda a terra. Mas tem o depois, que é quem domina o homem. Então, quando passa o sexto dia da criação, a criação não para no sexto, vai ao sétimo, e aí mostra a hierarquia de Deus sobre esse ser humano. Deus não termina a criação no sexto dia, mas a termina no sétimo, a conclui no sétimo. E isso define a hierarquia dos seres criados. A natureza, incluindo os animais, o homem, Deus. Essa percepção estruturada de criação leva à compreensão do que acontece no teste, do que acontece na prova que o pecado impõe. Se eu não entender claramente como é que está esse processo, eu não entendo o resultado da queda, ou ficam lacunas nesse resultado da queda que serão preenchidas por alguma distorção racional. Entender esse processo também nos leva a perceber que Deus resgata algumas características específicas como bênçãos ao ser humano. A primeira dessas bênçãos ao ser humano está na própria semelhança, no processo relacional que o ser humano tem com Deus e com o seu semelhante. Portanto, a mesma interação que parece haver dentro do desenho da Trindade ou da divindade é a relação que existe entre o ser humano naquilo que é o núcleo básico de um ser humano, que é o desenho familiar. Portanto, eu guardo aqui uma estrutura prévia ao pecado que mostra o que era a previsão de Deus para o desenho humano. Ou seja, dentro do núcleo familiar estaria presente todo o desenho do que é a divindade. A paternidade, a maternidade e a filiação guardam um grau de estrutura de relações que é diferente, por exemplo, da relação fraternal entre amigos e entre famílias e famílias. Não. O núcleo básico traz aquilo que está presente na divindade, um grau de integridade, de cumplicidade, de proximidade que é distinto de tudo. Assim era a previsão do Éden, e assim o ser humano compreenderia facetas de Deus, pelo relacionamento interno que existia dentro do núcleo familiar. O segundo desenho é o desenho de domínio. Assim como Deus domina todas as coisas, o domínio que o ser humano exerce sobre a natureza também lhe faria entender como é que Deus rege e orquestra todo o universo. Óbvio que de uma maneira diminuta, numa maquete simplificada, a Terra espelhava aquilo que é Deus regendo o universo. Então a maneira como o ser humano cuidaria das coisas aqui, levaria o ser humano a entender como Deus cuida de tudo. Isso também é uma coisa interessante a se perceber nessa estrutura do verso 26 e nos versos que se seguem. E vem, na sequência, um outro desenho, uma outra referência, uma bênção maior, que é a bênção estruturada do poder gerar. Essa estrutura do poder gerar filiação guarda um aspecto da criação de Deus. Deus cria, o ser humano também cria.
cria dentro de uma estrutura diminuta também, mas cria no sentido de escolher fazê-lo. E essa escolha também guarda aquilo que é o amor de Deus de escolher gerar, de escolher fazer. E isso seria preservado ao longo da estrutura humana, possível por toda a eternidade. Ou seja, nunca esse processo cíclico precisaria terminar. E aí vem uma coisa curiosa, né? Porque dentro do processo pós-pecado são algumas das consequências que a gente vai ver diferentes no modelo. Olhado para isso, ainda há na criação, no desenho da criação, e aí sim, agora a gente pode olhar para o verso 28, especificamente para o verso 28, um diferencial último nessa escolha do criar. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Portanto, a consequência daquilo que Deus traz como bênção para Adão e Eva se transferiria para a bênção em toda a humanidade. Enquanto o primeiro bloco está voltado para os dois, o segundo bloco, que é o 28, está voltado para a terra toda. Portanto, Deus repete a ordem de subjugar, de dominar a terra, agora transferida à descendência de Adão e Eva. Portanto, cada um dos que nascessem teriam as mesmas oportunidades e os mesmos desenhos de vivenciar todo esse processo. Adão e Eva tiveram a convivência com o Criador no sentido de assisti-lo imediatamente após a criação. Todos os outros teriam como referência Adão e Eva. Portanto, nasceriam diferente de Adão e Eva, que nasceram diretamente de Deus. Então, esse processo de olhar para toda a terra faria com que a terra compreendesse também o seu gerador inicial. E tudo isso está embutido nessas bênçãos dadas no processo da criação. Toda essa estrutura de bênçãos nos faz chegar ao último aspecto da bênção, que são os versos 1, 2, a parte introdutória, na realidade, do capítulo 2 de Gênesis. Vamos para lá, para a gente ver a última das bênçãos, e aí a gente vira a página. Versos 1, 2 e 3 mostra essa estrutura. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Portanto, toda a bênção trazida ao homem se completa aqui. E por que ela se completa aqui? Por que a bênção se completa no final da criação, no capítulo 2? Porque a criação, de fato, não acabou no capítulo 1. Ela acaba no capítulo 2. E no capítulo 2, quando a bênção termina, quando a bênção se conclui, ela apresenta para quem o ser humano se volta. Era importante o ser humano manter a relação com o seu pai. E nesse contexto de manter a relação com o seu pai, cada um na cadeia humana teria esse mesmo processo e essa mesma oportunidade. Os filhos de Adão e Eva teriam nos seus pais a referência de Deus, e assim por diante. E Adão e Eva guardam a referência primária. E essa referência toda, ela é por voluntariedade e por arbitrariedade, as duas coisas juntas. Voluntariedade no sentido de que é livre, arbitrariedade no sentido de que Deus escolheu quando, onde e de que forma, se resultariam no encontro de Deus e as suas criaturas no sábado. Então, a cada sábado, durante toda a eternidade, o ser humano se voltaria para Deus para relembrar o seu Criador, adorar o seu Criador e referenciar-se outra vez. E essa seria uma relação não de autoritarismo, mas uma relação de interação livre, de interação voluntária. Tudo isso se fecha no desenho da criação. E aqui a gente podia ampliar isso ad eternum. Não é o caso e não é o foco da lição. O foco da lição é contextualizar o conflito. Então, a parte perfeita é essa. O conflito que se instala por ocasião do pecado de Satanás, que a gente viu na lição primeira, agora vem à Terra como uma possibilidade de teste. E esse teste produzido na Terra se dá numa parte da criação. Deus cria um lugar, define um ambiente e fala: aqui é o lugar onde Satanás terá acesso ao casal.
Deus protege Adão e Eva, dando toda a terra disponível para eles, exceto um cantinho. Um quartinho fechado, um quartinho isolado, que se eles desejarem ser testados, eles podem ir. Mas não precisam necessariamente ir, só se quiserem. Portanto, Deus cria um contexto onde a liberdade permanece valorizada. E o teste é esse. Se de forma livre ou de forma imposta, o amor de Deus se manifestará. E a partir daí eles passam a viver. Porém, no caso de Adão e Eva, há uma distinção entre o contexto deles e o de Satanás. Quando Satanás pecou, não havia regra para o pecado, no sentido de regra imposta e explícita ao pecado. Afinal de contas, não existia pecado. A partir do momento que Satanás peca, Deus explicita a consequência. Então, ninguém no universo, além de Satanás e seus anjos, pecou sem conhecimento de causa. Qualquer um que escolhesse o pecado depois de Satanás e seus anjos, escolheria com conhecimento de causa, com as consequências delimitadas, com as consequências desenhadas. Portanto, estaria explícito para todo mundo qual seria o resultado. E assim aconteceu. Quando Deus cria a árvore da ciência do bem e do mal, Deus já define, a consequência do pecado é a morte. Portanto, quem for pecar já sabe o que vai acontecer. Logo, Deus não poderia ser acusado de tirania ao implicar o resultado. O resultado já estava dito antes do pecado, antes de se manifestar o pecado. Diferente de Satanás. Portanto, Satanás permanece vivo depois do pecado, mas Adão e Eva não precisariam. Deus poderia executá-los imediatamente após o processo, porque já estava dito qual era o resultado. Então, isso é uma coisa importante a entender do teste. O teste não é um teste sem conhecimento de causa. Embora não houvesse a experiência da consequência. Ninguém havia morrido no universo, portanto, era a fala de Deus contra os fatos. Ou eu creio, ou não creio. Portanto, o teste passa por isso, por uma situação voluntária de acreditar, uma situação voluntária de confiar naquele que me criou. Não sem motivos. Ou seja, eu tinha todos os motivos no Éden para confiar que Deus queria o meu bem, porque tudo no Éden era perfeito. Não havia razão alguma para duvidar da perfeição, porque ela estava disponível. Não havia razão alguma para duvidar da alegria resultante de servir a Deus, porque ela estava disponível. Portanto, a provocação para pecar deveria vir de alguma outra coisa que não a alegria. Porque a alegria era evidente, ela era auto-evidente. Por onde Satanás caminha no processo da queda? Satanás caminha por o processo de gerar uma necessidade em algo que eu não tenho. Ele gera a dúvida em algo que não está disponível. É o desenho claro do pecado. Esse ano eu comecei a dar aula no curso de Publicidade e Propaganda, eu diria que aqui está o nó. Satanás é especialista em gerar desejos. Desejos de coisas que eu não preciso e não as tenho e não as conheço. É assim que funciona o pecado. Guardadas as proporções da brincadeira, já que vocês citaram aí o Publicidade e Propaganda, o marketing, Satanás é o maior marqueteiro do mundo. E sabe como gerar isso. Portanto, ele começa o processo exatamente assim. Gênesis 3 começa o desenho assim. Ele ilustra o seu produto a ser vendido, gerando um questionamento. E, curiosamente, ele gera uma provocação invertendo a regra. Ou seja, Deus tinha uma regra. Pode comer de todas as coisas, exceto desta árvore. Satanás começa o inverso para provocar o diálogo. Não pode comer de nada, é isso que Deus falou. Por que ele suscita o diálogo? Porque a ordem já estava dada. Não chega perto da árvore, porque perto da árvore está aquele que discordou de Deus e aquele que pode provocá-los ao mal. Eles já sabiam disso. Portanto, não adiantava Satanás chegar de forma transparente, porque não provocaria discussão. Ele não traria a atenção para si. Quando ele questiona a ordem de Deus, ele provoca para ver se alguém sai na defesa. E Eva saiu na defesa. A hora que sai na defesa, ela entrou na artimanha. E o problema da defesa é que, em vez de Eva defender com aquilo que Deus disse, ela defende com a sua própria ideia do que Deus disse. E na ideia do que ela apresenta, Satanás usa o elemento para tentá-la.
Quando Eva tenta responder a Satanás, há uma palavrinha ali no meio que não estava na ordem de Deus. A palavra é tocar. Deus nunca falou que não poderia tocar no fruto. Deus disse que não poderia comer do fruto. Quando Eva apresenta a ideia de que tocar é uma questão envolvida, Satanás está tocando na árvore, está andando pela árvore e não morreu. Portanto, ele tem o argumento para começar a brincadeira. E agora o que ele diz? Não é bem assim. Nem tudo que Deus disse foi verdade. Deus escondeu alguma coisa de vocês e escondeu de propósito. Ele não quer que vocês se tornem iguais a Deus. Afinal de contas, uma serpente está falando. Uma serpente está tocando no fruto e não morre. Caminha pela árvore e nada acontece. Ela continua sendo serpente igual era antes, só que agora com poderes especiais. Ela já consegue falar. Imagine que poderes estarão guardados para vocês que já sabem falar, já sabem andar, já são maiores do que todos os animais, dominam tudo que tem na terra. Que poderes são esses que virão dessa possibilidade nova que Deus está guardando e não quer mostrar? Portanto, ele gera um contexto em que o desejo se instala. O desejo daquilo que eu não tenho, daquilo que Deus reservou e não me deu. E aí, dado esse contexto, Eva entra na tese e peca. Onde está o pecado aqui, que é a parte importante a ser observada? O pecado não está em comer, o pecado não está em estar ali perto, nem está em conversar. O pecado está em excluir Deus da conversa. O pecado está em negar Deus como uma autoridade presente à conversa. E em vez de buscar a resposta de Deus, buscar as próprias respostas. Ou seja, quando eu excluo Deus como aquele que tem a resposta, ou seja, é a divisão da criação. O que está antes, o que está no meio, o que está depois. O que está antes é a criação, o que está no meio é o ser humano, e o que está depois é Deus. Quando eu troco essa hierarquia e ponho Deus para baixo como algo a ser dominado, algo a ser vencido, nesse momento eu me tornei Deus. O pecado está aí. O pecado reside nessa quebra relacional com Deus, nessa exclusão da hierarquia de Deus como sendo aquele que sabe e conhece todas as coisas. E eu tiro Deus do centro para me colocar neste lugar. Nesse exato momento o pecado acontece. Daí para frente tudo é consequência. O próprio comer do fruto já é consequência. Porque antes de comer eu tenho que desejar comer. E isso está lá no resultado direto da fala de Eva com Satanás. Aparece já de cara esse resultado. A árvore era desejável aos olhos, agradável, desejável para dar entendimento. Esse processo do querer já excluiu Deus. Ali o pecado já se instalou por completo. Dentro desse contexto, Eva parte para um desenho que é levar do fruto ao seu marido. E ao levar para o seu marido, ela já leva com o argumento: comi e não morri. O curioso dessa história é que a impressão que dá é que Adão teria todas as condições necessárias para ser enganado. Afinal de contas, Eva comeu e não morreu. Mas não é assim que se dá o fato. Quando Adão vê Eva com o fruto na mão, comendo e não morrendo, ele já tem a ideia completa de qual é o resultado do pecado. Racionalmente, ele já constrói o desenho inteiro. Portanto, Adão não peca de forma enganada, porque ele está vendo o fato de maneira objetiva. Não houve argumentos trazidos e arquitetados para ele querer algo. Veio uma descrição de que comer não trouxe consequência. Porque, afinal de contas, não há nada de novo ali. Quando Adão vê tudo aquilo, ele sabe exatamente o que ocorreu. Portanto, quando ele peca, ele não peca por engano, ele peca por uma escolha. Qual é a escolha que Adão fez? Perder ou não perder Eva. Essa é a escolha de Adão. Ele olha para Deus e não vê em Deus a possibilidade de redenção. Portanto, ele transforma a ideia de um Deus de amor num Deus punitivo. E ele não consegue admitir a ideia de viver sem Eva. Portanto, ele quebra a confiança aqui. O desenho de Adão é diferente do de Eva nesse aspecto. O motivo pelo qual Adão desiste de Deus é diferente do motivo pelo qual Eva desiste de Deus. São motivos diferentes. Mas a consequência é a mesma.
desistir de Deus. Então, esse produto, essa forma, essa maneira como Adão institui o pecado, nos leva ao texto que descreve: por um homem o pecado entrou no mundo. Na realidade, até Adão, o pecado estava em Eva, não no mundo. A partir de Adão, o pecado não tem mais fronteiras. O último ser humano disponível na Terra pecou, portanto o pecado está no mundo. Logo, não há alternativas a não ser a destruição deste mundo, sob o ponto de vista daquilo que era a consequência do pecado. E agora Satanás está com todo o desenho pronto. Pronto para quê? Primeiro, para acusar a Deus. Segundo, para exigir de Deus algo. As exigências de Satanás para com Deus: a posse desse mundo e a manutenção da vida. As acusações que Satanás pode fazer para Deus estão embutidas na consequência. Se Deus matar o casal, Satanás o acusa de tirania. Se Deus permanecer com o casal vivo, acusa Deus de leviandade. Portanto, não tem saída. Essa é a ideia de Satanás, porém não é a de Deus. E aí a gente vem e resgata aquilo que Deus já havia pontuado no desenho todo da Bíblia: cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, havia um plano anterior à criação que Satanás desconhecia, mas Deus, Pai, o Filho e o Espírito conheciam esse plano. Imediatamente após o pecado, a consequência do pecado já está pronta e manifesta. E é curioso, porque antes de Deus mostrar as consequências do pecado para o ser humano, Deus define a consequência do pecado para Satanás. Satanás seria exposto como vergonha ao universo, e na representação do animal que ele escolheu, a serpente, Deus instala a primeira consequência. A serpente, o mais belo, o mais sagaz, o mais astuto de todos os animais, é aquele que impacta a consequência e se torna um ser rastejante e asqueroso. Isso muda a condição, que é o que acontece com Satanás. No texto que descreve a queda, que a gente viu na semana passada, o texto de Isaías, aquele que era a estrela da alva, a mais brilhante e pujante estrela do céu, é aquele que agora se torna exposto como a vergonha do universo. A serpente ilustra isso no tamanho diminuto que é a Terra. Então, na mesma representação que é Satanás para o universo, está a serpente para esse planeta. Uma vez demonstrado que o resultado para a serpente é este, a exposição da sua vergonha, vem a consequência última para a serpente: ela será pisada na cabeça, que é o texto que abre a lição, o verso 15 de Gênesis 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Curiosamente, é o mesmo texto que a gente viu na semana passada, na lição número 1, que é o texto de Apocalipse 12. Esse mesmo desenho de Gênesis 3,15 é o capítulo inteiro de Apocalipse 12. A serpente aqui é a mesma serpente de lá. O que acontece com ela aqui é o que acontece lá. A destruição prevista para ela aqui, a derrota completa da serpente, se dá no sacrifício de Cristo apresentado lá em Apocalipse 12, versos 7 até o final. O que acontece na batalha dessa serpente agora, a inimizade entre ela e a mulher, a inimizade entre a serpente e o povo de Deus, é a inimizade entre o dragão e o povo de Deus lá. E isso fecha o desenho do pecado nessa primeira fase do modelo, nessa primeira fase de referência. Quiser, à vontade. Nessa primeira fase do desenho, de conflito entre o pecado instalado por Satanás e o pecado resultante em Eva, a gente tem a mesma consequência lá no fim, na história inteira da humanidade. Bom, quando a gente olha esse desenho inteiro da história da humanidade, o que é importante de observar nas consequências do pecado? É que essas consequências do pecado trazem coisas para o durante e para o final. Então, dentro dessas consequências do pecado, para o durante e para o final, é que se instala a nossa história. Então, quais são as consequências do pecado para Adão e Eva, que o texto de Gênesis traz como referencial? Que o texto de Adão e Eva traz como... para Adão e Eva trazem como referência. Primeiro, as consequências do pecado implicam num conflito persistente. Ou seja, por toda a história humana, até que a redenção se instalasse por completo, nós viveríamos dentro de um ambiente de conflito, de inimizade. Ou seja, a briga entre Satanás e Deus se instalou agora no próprio ser humano.
Ou seja, o ser humano vai viver essa briga constantemente. Há um conflito instalado dentro do coração humano que persistirá até a redenção. Então essa é a primeira e mais grave consequência do pecado. O ser humano não viverá mais em paz. Ele viverá dentro do escopo, do ambiente deste conflito. As outras consequências são materiais, que são consequências para a natureza. Todo o desenho da natureza foi impactado pela estrutura do pecado. E a representação que Deus faz em Adão e Eva, na realidade, é uma representação do que aconteceu naquilo que estava sob o domínio deles. Então, quando diz lá que Eva vai ter dores no parto, não é só porque essas dores vão acontecer nela, mas essas dores acontecem no desenho inteiro da natureza. Quando a gente vê o desenho da mortalidade apresentado para Adão, isso não é uma situação só para ele, é uma situação para a natureza inteira. Quando a gente vê a degeneração nos cardos, abrolhos e espinhos, isso não é uma consequência só para ele, é uma consequência para a natureza toda. A natureza reagiu ao impacto do pecado, ela reagiu aos efeitos do pecado. Portanto, mais do que um conflito interno e ideológico, há um conflito externo e material a ser enfrentado. E esse conflito termina, curiosamente, com um desenho contrastante naquilo que é o obter o sustento e a necessidade do sustento. Adão e Eva não tinham necessidade do sustento, embora ele estivesse disponível para eles. Ou seja, comer era um prazer, participar da natureza era um prazer. Na consequência do pecado, isso vira necessidade. E como necessidade, vira algo a ser lembrado de. Ou seja, vai sentir fome, vai sentir dor, vai sentir frio, vai sentir calor, vai sentir todos os incômodos resultantes do desequilíbrio. Aquilo que estava perfeito agora não é mais e não será mais. Portanto, durante o espaço entre o pecado instalado e o pecado redimido, a vida humana seria um caos. Portanto, qual passa a ser a tarefa do ser humano na vida que é um caos? Amenizar isso. Neste sentido, quando a gente olha para as consequências do pecado, há bênçãos instaladas e embutidas ali. A dor é uma bênção. Como a natureza se desequilibra, a dor me faz perceber parte desse desequilíbrio e evitá-lo. É a dor que permite que eu não queime a mão, é a dor que permite que eu não fure o dedo por completo, é a dor que me afasta do perigo. Também é a dor que me faz não ter um eclâmpse por não perceber que o parto está por vir. É a dor que me faz correr para pedir ajuda. Então, tudo isso tem atrás de si um desenho de bênção. Ou seja, de alguma forma, Deus, na liberação de alguns elementos dos nossos genes, propiciou que as coisas se resolvessem. Então, há um dedinho de Deus nessas coisas. Ou seja, a dor está ali instalada como algo de proteção, mas também é algo para me fazer lembrar que não precisava ser assim. Quando eu sinto a dor, eu lembro, podia não ser assim, podia não haver dor. Podia ser tudo lisinho e nada machucar. Podia ser tudo tão bem tratado que até a queda no chão não machucaria. Teria um colchão de grama, de relva para me proteger. Quer dizer, tudo estava feito para não ser assim. E agora eu lembro que passou a ser. Quando eu olho Adão trabalhando, quando eu olho Adão tendo que suar para obter comida, também ali está embutido um desenho de perfeição. Porque a degeneração traria a inércia, e a inércia traria problemas. A não inércia, a atividade, geraria um conforto maior para aquilo que seria a curva degenerativa do pecado. Quanto mais aplicado Adão fosse a essa questão, melhores seriam seus últimos dias. Então, esse desenho de aplicação também resguarda a vitalidade que se perdeu. O ser humano perdeu a vitalidade da perfeição e recupera parte dessa vitalidade com a atividade física, com o suor, com o gastar-se em. A vida moderna interrompeu esse processo. Aquilo que deveria ser um equilíbrio maior, que é eu planto para comer e colho aquilo que plantei, virou agricultura de larga escala, virou produção em larga escala, e tudo isso gera consequência de consumo e necessidade de descarte. Necessidade de descarte gera lixo, necessidade de consumo gera lixo e gera inércia. E aí você vai buscar outro tipo de atividade que é sem graça e ruim de fazer, que é atividade física em gabinetes fechados, chamados academias, porque você abandonou o protocolo inicial, que era atividade física natural.
Então, toda a consequência do pecado é que o pecado puxa mais pecado e afunda mais o modelo. Ainda assim, no desenho inicial tem resguardado a proteção, tem resguardado um processo de resgate. O mesmo se dá na alimentação. Deus preparou o melhor tipo de alimentação possível e mais agradável para o ser humano. O resultado do pecado é que a gente vai ter que comer coisas que não são tão agradáveis assim. Primeiro, porque as próprias coisas degeneram. Segundo, que eu vou precisar de mais coisas para ter vitalidade. E aí, a consequência em Gênesis 3 é: comerás da erva do campo. E aí eu sempre brinco, criança não nasceu para comer verdura, mas vai ter que comer. Não nasceu para comer alho, mas vai ter que comer. Não nasceu para comer cebola, mas vai ter que comer. Porque se não comer vai ficar doente. Aí vai ter que tomar remédio que é tão ruim quanto ou pior. Porque remédio tem efeitos colaterais. E a cebola, o alho, as verduras não têm efeitos colaterais. Mas assim, de qualquer forma, o desenho instalado por Deus, que não é tão agradável quanto o desenho anterior, guarda em si também bênçãos. Abdicar dessas coisas é negar aquilo que Deus forneceu para a gente. Portanto, dentro do desenho de aplicação humana, há coisas em Gênesis 3 que devem ser olhadas com atenção. Eu posso olhar Gênesis 3 com um olhar de castigos, ou posso olhar Gênesis 3 com o olhar da presciência de Deus em contornar e amenizar o efeito do pecado. A escolha de como eu vou olhar é minha, mas eu devo lembrar que a forma como Satanás pintou Deus é tirania. A forma como a Bíblia pinta Deus é misericórdia. Portanto, Gênesis 3 não é um texto de maldição. Gênesis 3 é um texto de misericórdia. A maldição estava no pecado, não na forma como Deus reagiu ao pecado. A forma como Deus reagiu ao pecado foi lá e passou um curativo. Ele mostrou qual é a consequência, mas passou um curativo, para que não doesse tanto. Então, na alimentação, no exercício e atividade física ou no trabalho, para ser mais fiel ao texto, e em todas as outras coisas, está o dedo de Deus protegendo o ser humano. E aqui vem a lição, que é a prática para essa semana. Qual é a prática? Enquanto a gente viver aqui, que é o terceiro objetivo da lição, desempenhar uma parte em aliviar o sofrimento que existe no mundo. Assim como Deus aliviou o sofrimento que seria resultante do pecado, está previsto que nós também aliviemos o sofrimento do mundo. Fazendo o quê? Levando o mundo a compreender isso. Quando o mundo compreende que as consequências do pecado têm uma mão de Deus amenizando o processo, se desde pequeno todo mundo é instruído para viver da forma como a Bíblia apresentou em Gênesis 3, o desenho de vida humana, uma parte das consequências do pecado seriam amenizadas. Não todas, mas uma parte. Se a gente vive uma vida de relação com Deus da forma como Gênesis 3,15 está ilustrando, inimizade contra Satanás e amizade com Deus, aquilo que era o conflito interno, ele se pacifica. E eu posso ter paz que excede todo o entendimento. E isso ameniza o sofrimento humano. Se eu olho Gênesis 3 com a perspectiva da redenção, este te ferirá a cabeça, portanto, a ressurreição em Cristo e a vida eterna, em Apocalipse 12, a última parte. Se eu vejo isso, o meu olhar para com a morte se ameniza em Cristo, porque eu olho com a esperança da ressurreição. Isso também ameniza o sofrimento do pecado. Portanto, qual é o papel do ser humano no intervalo, até que a redenção venha? Levar ao mundo o bálsamo de Gileade, levar ao mundo o amenizar do sofrimento. Esse é o desenho para a lição número 2. Entender que essa crise provocada no Éden se instalou, mas há um desenho de correção ou de alívio disso até que a redenção aconteça. Nosso olhar para essa lição deve ser nessa direção. Okay? Esse é o nosso estudo. Espero que a gente tenha um bom desenho de estudo para essa semana e possa aprender com essa questão do que foi a crise no Éden. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, porque não abandonaste o ser humano na história do pecado, mas já desde a fundação do mundo e desde antes da criação havia um plano previsto para a redenção e para o alívio das consequências do pecado. Te pedimos que o conhecimento dessas verdades nos encha de esperança, de regozijo e principalmente de paz, apesar de todos os conflitos que enfrentamos nesse mundo. Para que possamos vê-lo de uma maneira diferente daquela distorção produzida por Satanás,
vê-lo como um Deus de amor e como um Deus de braços abertos para receber de volta seus filhos em casa. Tudo isso te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém.